Então vamos ler Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus 18, 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Querido Jesus, que esta pregação, que esta palavra seja para a tua glória, para mais ninguém. Que assim seja. Pode se assentar, meus amados. Graças a Deus, porque estamos aqui, né? Que bom podermos estar aqui. Então, como eu falei terça-feira passada, que não tinha dado tempo de terminar, né? Todos os conselhos que eu tinha anotado, porque nós começamos a falar sobre conselhos práticos, né? Ou seja, conselhos que a Bíblia nos dá e que nós temos que pôr em prática na nossa vida, para nós termos uma vida de cristão. Aprendermos a viver como verdadeiros cristãos. Então, semana passada não deu tempo, vamos terminar hoje em nome de Jesus. Então, semana passada, só para você lembrar, nós falamos sobre os conselhos que a Bíblia nos dá, de que nós não devemos valorizar a aparência, mas sim o caráter. Amém? Estão lembrados? Amém? Falamos também que nós não podemos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, nós não podemos fazer as coisas apenas porque os outros estão fazendo, né? Falamos também que devemos levar muito a sério a lei da semeadura, de Gálatas 6, que é aquilo que eu plantar, eu vou colher. Falamos também que nós temos que proteger a nossa área vulnerável ao pecado. Então, cada um de nós sabe onde é a sua fraqueza, aonde que você tem mais dificuldade, aonde que você peca mais. Então, naquele lugar que você tem mais fraqueza, né, na tua vida espiritual, ali é que você deve vigiar mais. E falamos também que temos que investir no crescimento espiritual, ou seja, cada dia mais, ler a palavra, orar, jejuar, buscar a presença do Senhor. E hoje então vamos dar continuidade, né, em nome de Jesus. E o próximo conselho então, né, que vamos entender hoje, é esse texto que nós lemos a respeito de perdão. Então a palavra do Senhor, ela nos fala muito sobre perdão. E aqui então, o apóstolo Pedro, ele perguntou para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Jesus respondeu uma coisa que eu acho que Pedro não estava esperando, né? Por quê? Porque o costume, né, do povo judeu, eles sabiam e sabem, nós sabemos também que o número 7 é o número da perfeição. Então ele perguntou já para Jesus: eu devo perdoar 7 vezes o meu irmão? E o Senhor deu a resposta então para Pedro dizendo: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto que é 70 vezes 7? 490. Então, olha só, Pedro perguntou: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, em um dia, né, 7 vezes, devo perdoar as 7? E Jesus disse: não, Pedro, você deve perdoar 70 vezes 7, por dia. Então, se uma pessoa te ofender, te magoar, 490 vezes por dia,
Mesmo assim, você tem que perdoar. E esse 490 não significa que se a pessoa te ofendeu 491 vezes, aquela vez você não precisa perdoar. Não é isso. Jesus estava falando aqui numa totalidade. Ele estava dizendo, quantas vezes o teu irmão pecar contra você, é quantas vezes você deve perdoar. Porque o 7 aqui, então, representando o número da perfeição, Jesus estava mostrando, multiplique esse 7 por 70. Mas vai dar 490? Quantos mais for preciso por dia, você tem que perdoar. Então, o perdão, irmãos, é uma coisa que tem que fazer parte da vida de um cristão. Não adianta uma pessoa dizer que é cristão e não perdoar, não saber perdoar. Podemos aqui também citar a oração do Pai Nosso, como eu falo sempre aqui para vocês. Quem não perdoa, não pode fazer a oração do Pai Nosso. Porque está pecando daí 2 vezes. Primeiro, porque não perdoa, e segundo, porque está fazendo uma oração que não está sendo verdade, então está mentindo. Por quê? Porque na oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos e para nós também a fazermos, diz o quê? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se eu não perdoo os meus devedores, ou seja, se eu não perdoo quem me ofende, quem me maltrata, quem me prejudica, eu não posso fazer essa oração, porque eu vou estar mentindo. Perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas se você não perdoa, está mentindo para Deus e está pecando mais uma vez. Então, o perdão é muito necessário. Ah, pastora, mas é tão difícil perdoar? É difícil mesmo. Sabe por quê? Porque através da falta de perdão, o inimigo segura a pessoa nas mãos dele. Não tem como uma pessoa ficar livre, eu digo liberdade espiritual, dizer que é livre em Jesus, se ela guarda rancor no coração. Então, uma pessoa, para dizer que é cristão, tem que colocar em prática o perdão. Mas é difícil? É difícil, mas não é impossível. E o perdão, você não vai acordar assim uma bela manhã e dizer, e hoje eu estou com vontade de perdoar todo mundo. Não vai. O perdão você tem que dizer, eu não quero perdoar, porque você sabe que o teu coração não quer perdoar, mas eu vou escolher perdoar. Quando você escolhe perdoar, você está fazendo com que aquelas cadeias, aquelas cordas do inimigo que estão te prendendo ali nesse pecado de não perdoar, se soltar. A pessoa vai se sentir livre. Porque o pecado, irmãos, é assim, quando a pessoa não perdoa, é a mesma coisa que ela tomar veneno, toma um copo de veneno, esperando que o outro morra. O outro não vai morrer, quem vai morrer é a pessoa que não perdoa. Então está tomando um copo de veneno, esperando que o outro morra. Não tem sentido nenhum, Mas é assim que acontece. Então, no mundo espiritual, na vida espiritual, é assim que funciona. Por falta de perdão, a pessoa não é perdoada por Deus. Então, não adianta aquele que não perdoa pedir perdão, porque Deus não vai perdoar. Ah, pastora, mas Deus é bom, Deus perdoa. Você já falou que se nós nos arrependermos e confessarmos, Ele nos perdoa. Sim, mas aqui entra novamente lá o Gálatas 6, que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Se você não perdoa, você também não plantou perdão, não vai colher perdão. Deus não vai perdoar a pessoa que não perdoa o seu próximo. Pastora, mas não sabe o que me fizeram. Foi muito grave. Mais grave do que fizeram com Jesus não foi. Por maior que tenha sido a afronta, o problema, a dificuldade, a vergonha que você tenha passado, não foi nem perto do que Jesus passou por você. Eu digo você, referindo a mim também.
Então precisamos aprender a perdoar. Você não vai sentir vontade de perdoar, lembre bem isso que eu estou te falando. Você tem que fazer a escolha. Você pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o meu coração, o meu eu, a minha carne não quer perdoar, mas eu escolho perdoar. E daí você fala o nome daquela pessoa ou das pessoas que te magoaram e diz: e em nome de Jesus eu perdoo essas pessoas. E aí sim você pode chegar diante de Deus e pedir perdão pelos teus pecados. Porque senão não adianta. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então veja só, quem não perdoa está preso. E um detalhe, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que, sei lá, a Ironita, só um exemplo, tá, Ironita? Vamos dizer que a Ironita me fez uma coisa assim que, me magoou demais. Se eu não escolher perdoar ela, eu vou estar preso a ela. Por quê? Aquilo vai estar na minha mente, no meu coração o tempo inteiro. Então, aonde eu for, ela vai ir comigo. Não ela em pessoa, mas naquele pensamento que ela me ofendeu, que ela me magoou. Se eu saio caminhar, ela vai comigo, porque aquele pensamento está aqui, a dor está no coração. Se eu saio trabalhar, ela vai comigo. Se eu vou tomar banho, ela vai comigo. Se eu vou dormir, ela vai comigo. Se eu levanto de manhã, ela está comigo. Não ela em pessoa, mas a ofensa que ela me fez. Ficou entendido isso, irmãos? Então, assim, só um exemplo, tá, Ironita? Quem está preso é a pessoa que não perdoa. Porque se eu escolho não perdoar ela, eu estou presa naquela dor que ela me causou. Mas ela está levando a vida dela normal. Nem sabe o que eu estou sentindo. Então é por isso a importância de nós aprendermos a perdoar. Precisamos perdoar, porque senão estamos presos. E daí é o exemplo do veneno. Eu tomo um veneno esperando que o outro morra. Quer dizer, eu que estou morrendo e estou achando que eu estou fazendo a outra pessoa muito triste. A outra pessoa não está nem aí para você. É assim ou não é? Então sempre pense nisso. Por mais que tenham me ofendido, por mais que me fizeram maldade, eu tenho que perdoar. Quantas pessoas nesse exato momento estão sofrendo no inferno porque não perdoaram? Então, saber perdoar é uma coisa que nós temos que pôr em prática na nossa vida para que nós possamos ser perdoados por Deus e salvos. Pastora, mas a salvação só vem por Jesus e não por obras. Sim, mas Jesus só pode agir naquele coração que obedece a Ele. E Ele manda perdoar. Então, olha só. Até 7 vezes Pedro lhe perguntou: se o meu irmão pecar contra mim, 7 vezes eu tenho que perdoar? E Jesus disse: não só 7, Pedro. Pare com isso, Pedro. Vamos imaginar Jesus falando aqui. Pare com isso, Pedro. 7 é muito pouco. Multiplique por 70. E aqueles 490, se forem mais que isso, multiplique por mais 70 e vá multiplicando quantas forem as vezes que teu irmão te ofender. Você tem que perdoar, porque senão você está se prejudicando. Você não está prejudicando o outro, você está prejudicando a você mesmo. Entendido isso, irmãos? Amém? Então esse é mais um conselho, né, que a Bíblia nos dá. A palavra do Senhor nos dá. Aprenda a perdoar. Não quero, não vai ser perdoado por Deus. E daí a coisa é séria, né? Se nós não recebermos o perdão de Deus, nós estamos condenados. Outro conselho. Vamos ver se hoje dá tempo de eu terminar esses aqui, ainda que eu anotei. Outro conselho que nós temos que pôr em prática na nossa vida. Nunca transferir a culpa do nosso pecado para os outros. Como assim? Aquilo que eu faço, eu tenho que
me responsabilizar pelas minhas atitudes. Gênesis 3:11, Cauã, coloque aí para nós, 11 ao 13. Gênesis 3, do 11 ao 13. Olha o que diz. Deus falando com Adão e Eva quando eles pecaram. Deus perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. O que eles fizeram aqui? Um jogou a culpa para o outro. Então Deus perguntou para Adão: o que você foi fazer, Adão? Eu disse para você não comer esse fruto. E ele disse: ah, Senhor. Ainda podemos dizer assim, que em outras palavras, Adão estava dizendo: por que você me deu essa mulher? Ó, foi ela que me deu o fruto, agora eu comi. Ele jogou a culpa dele para Eva. Aí quando Deus perguntou para Eva: por que você comeu? Ela disse: mas a serpente me enganou. Então ela jogou a culpa dela também agora para a serpente. Então veja só, não assumiram o próprio erro. Cada um de nós é responsável pelos seus atos. A salvação é individual, irmãos. Você não pode salvar teus filhos não podem te salvar. Você não pode salvar teu marido, você não pode salvar tua esposa. A salvação é individual. Então, por isso, a confissão, o arrependimento, o perdão também tem que ser uma coisa individual, né? Eu tenho que confessar os meus pecados, me arrepender deles e mudar. Então, se eu jogar a culpa em outra pessoa, eu não estou reconhecendo que fui eu que pequei. Tem uns mosquitinhos, toda terça-feira tem uns mosquitos aqui me incomodando. Então nós temos que aprender, irmãos, a reconhecer os nossos pecados. Não jogue a culpa para mais ninguém. Adão jogou a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente. E você tem jogado a culpa para quem? Às vezes a gente faz isso. Ah, eu fiz tal coisa, mas por que fulano fez isso? Não. Eu não sou obrigada a fazer só porque o outro fez. Eu tenho que ter a minha consciência de que o que eu plantar eu vou colher. Então todo pecado tem uma consequência. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então esse conselho, né? Deus nos dá para nós assumirmos o nosso erro. O erro é nosso. Eu não posso jogar a culpa dos meus erros em outra pessoa. Você também não pode. Por quê? Porque cada um vai prestar conta da sua vida diante de Deus. Quando nós chegarmos na presença de Deus, é individual, irmãos. É um por um. Deus vai julgar cada ser humano. Ele não vai julgar assim num montão e dizer: vocês tudo aqui vão para o inferno, vocês tudo aqui vão para o céu, porque eu escolhi assim. Não, Deus vai requerer de cada um de nós. Cada um de nós um dia vamos estar na presença do Todo-Poderoso. E daí, se nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, mudamos de vida e servimos a Jesus, nós vamos estar à direita do Pai, na glória. Senão, a pessoa vai estar à sua esquerda, no inferno. Então, o que nós temos que entender é: não há mudança de vida enquanto a pessoa não reconhece os seus próprios erros. Nunca jogue a culpa do teu pecado sobre os outros. E uma coisa, não peque por causa do pecado dos outros. Ah, fulano está fazendo isso, eu me obriguei a fazer tal coisa. Não. Fulano está fazendo o que ele quer, vai prestar conta a Deus. Ele. Você não pode pecar pelo pecado do teu irmão. Nós somos um diante de Deus, nós vamos responder por nós mesmos. Eu não posso responder
pelo pastor, eu não posso responder pelo Felipe, eu não posso. Eu vou responder por mim e eles vão responder por eles. Então você é a mesma coisa. Amém? Então nunca jogue a culpa do teu pecado em cima de outra pessoa ou em cima de alguma consequência. Desculpe, em cima de algum acontecido. Eu fiz isso porque aconteceu tal coisa. Não. Eu fiz porque foi escolha minha. Eu pequei. Então tem que ser, uma pessoa que sabe assumir os seus erros. Então lembre disso, não há mudança de vida enquanto a pessoa não reconhece que precisa mudar. Porque tem gente que acha que não precisa mudar, está tudo certo, está tudo bem, não preciso mudar, está tudo tranquilo. Mas não existe ninguém perfeito. Todos nós temos erros, todos nós temos pecado. Então nós temos que mudar. Mas olhe bem o detalhe, Deus não obriga ninguém a mudar. Deus não nos obriga a mudar. Ele nos fala, Ele nos ensina, Ele nos orienta através da sua palavra e através do Espírito Santo que fala na nossa mente, na nossa consciência. Mas tem gente que não quer mudar, então Deus não vai obrigar. Só que vai chegar o dia que essa pessoa vai responder diante dele, individualmente, porque a salvação é individual. E daí não adianta, diante de Deus, não adianta querer jogar a culpa em outra pessoa. Amém, meus amados? Então, viver como cristão é isso aqui também. Nunca transfira a tua culpa para outros. Outro conselho que a Bíblia nos dá. Pessoas que não pensam na eternidade. Não pensam no futuro. Pensam só aqui. Acham que a vida é só aqui. Lucas 12, 20, Cauã. Quem pensa só nesse momento aqui, irmãos, nessa vida aqui, nesse presente, não, quem sou eu para julgar, Mas a Bíblia nos orienta, sofrerá eternamente. Isaías 12, 20. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que significa isso? Tem gente que acha que nunca vai morrer, que nunca vai precisar prestar conta a Deus. Pensam assim que aqui nessa vida, a vida nunca vai acabar, que a vida é eterna, aqui na terra não é, a vida eterna não é aqui. Então não pensam o que vai acontecer depois que eu morrer. Tem gente que não pensa nisso. Alguns evitam de pensar nisso porque tem medo da morte. Então não quero pensar, nem me fale, agora eu estou aqui, quero viver aqui. Mas vai chegar o dia. E se a pessoa não pensou para onde que vai depois dessa vida, não pensou na eternidade, ela não se preparou para a eternidade. Então vai para o inferno. Nós temos que pensar no nosso futuro aqui nessa vida. Em certa parte, é claro que temos. Por exemplo, você tem que se planejar para você ter o teu trabalho, o teu sustento. Isso é se planejar aqui. Mas quando eu falo em futuro, eu estou falando de eternidade. Depois que tudo isso aqui terminar, que você não for mais trabalhar, que você não for mais se alimentar, que você não for mais conversar com ninguém, para onde que você vai? Então a eternidade é um lugar onde nós devemos estar com Cristo. Quem não pensa em se preparar para essa eternidade, não vai estar com Cristo. Porque não se preparou. O que é se preparar? Pedir perdão, mudar de vida, se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso é pensar no futuro
eterno, pensar na eternidade. Por quê? Porque isso aqui um dia vai acabar. Para uns mais cedo, para outros demora um pouquinho mais, mas vai chegar o dia. Então pense, meus amados, pense na eternidade. Sabe o que é essa vida aqui? A vida é só uma prova para nós. Essa vida aqui, física, humana, é só para nós fazermos uma escolha. Nós estamos aqui passando por uma prova. Essa vida aqui é uma escolha. Tem gente que leva a vida só na festa, só na risada, na bebedeira, tudo isso está sendo reprovado na prova. Por quê? Porque essa vida é um teste, é uma prova para saber que escolha que você vai fazer, que nota que você vai tirar nessa prova aqui dessa vida. Se você tirar um 0 nessa prova, você foi reprovado espiritualmente. Se você tirar um 10, não é por teus méritos, é porque você aceitou Jesus. Mas daí você fez a escolha certa. Você foi aprovado no teste, na prova. Então essa vida aqui, às vezes as pessoas dizem assim, por que será que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Por que existe essa vida? É para saber que escolha que você vai fazer. Se você vai escolher a vida eterna ou se você vai escolher a perdição eterna. Então, para aqueles que não pensam no que vem depois dessa vida, não estão se preparando para a eternidade. E só existe 2 lugares, ou com Deus ou sem Deus. A eternidade, irmãos, a palavra já diz, é eterna. Pense assim, 999 trilhões de anos. É a eternidade? Não, é só o comecinho da eternidade. Porque a eternidade não tem fim. Então já se passou assim, nossa, quadrilhões de séculos, de milênios. É o começo da eternidade. Porque a eternidade não tem fim. Então por isso essa vida aqui é uma prova. A vida é curta, mas é uma prova. Comparado à eternidade, eu estou falando a vida é curta. Mas tem tempo suficiente para se fazer essa escolha. Então, eu acredito, você estando aqui, você fez a escolha certa, mas eu estou te falando isso para você poder ensinar para os outros. As pessoas têm que pensar na eternidade. Para onde vão depois que morrem? Sou muito novo, pastor, eu não vou morrer tão já. Ninguém sabe a idade que morre. Ninguém sabe. Então temos que estar preparados a cada dia. Por quê? Porque essa vida é uma prova, é uma escolha que você vai fazer, salvação ou perdição, e o céu se conquista aqui na terra. Quero que você guarde essa frase. O céu se conquista aqui na terra. Por quê? Porque é aqui na terra que a pessoa faz a escolha. Se vai para o céu ou se vai para o inferno. Amém? Entendido? Então, o céu se conquista aqui na terra. Quando a pessoa não está nem aí para o que vem depois, ela não está conquistando o céu. Então guarde essa frase. E pense, a minha vida é a minha escolha. Por causa que a eternidade, então, eternamente com Deus ou eternamente sem Deus. A eternidade nunca vai terminar, nem para os salvos e nem para os não salvos. Para os salvos, para nós que formos para a glória, vai ser maravilhoso, a gente nem vai perceber, porque não é tempo como esse nosso tempo aqui. É uma coisa que nunca vai ter fim, maravilhosa. Mas a eternidade para os não salvos vai ser sofrida, porque nunca vai ter fim. E daí? Então lembre disso, o céu se conquista aqui na terra. É aqui que você tem que se decidir, é aqui que você tem que viver de um jeito que você possa ir para o céu. Outro conselho que a Bíblia nos dá.
Tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Eu falei um pouquinho disso no início da pregação da semana passada, mas tenho que repetir aqui agora. Tem pessoas que não gostam de ouvir conselhos. Então, nós, como cristãos, temos que aprender a ouvir conselhos. Tem gente que diz, quem é você para querer me dar conselho? Já vivi mais que você, ou sou mais inteligente que você. Isso não tem nada a ver. Então, a pessoa que não ouve conselho, vou repetir aqui o que eu falei semana passada. A pessoa que não ouve um conselho, ela vai ouvir a palavra. Lembram que eu falei? Coitado. Quem não ouve conselho, vai chegar um dia que vai ouvir assim, coitado. Quer dizer, não ouviu o conselho, não quis seguir a palavra, não quis ouvir nem o conselho de Deus, vai se ouvir, coitada dessa pessoa. Então aprenda a ouvir conselhos. Mas quem é você para querer me dar um conselho? Às vezes a gente pode ouvir isso de alguém. Você pode responder, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu só estou transmitindo. Então nós só falamos o que Deus está falando. Então aquele que não ouve conselhos, vai ouvir a palavra coitado. E tem conselhos, irmãos, que nos livram da morte. Provérbios 12:15. Olha o que diz. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então aqui a palavra está nos dizendo, Eu escolhi apenas 3 versículos aqui nesse aqui de ouvir conselhos, mas a Bíblia é cheia de conselho. Mas nós não podia ler todos, Não dá tempo. Mas então, olha só. O caminho do insensato. Quem é o insensato? É aquele que não se importa com nada. É aquele, em outras palavras, pode ser chamado de louco, que a Bíblia chama de louco, Então, o caminho deles, para eles, é reto. Não, estou bem, estou no caminho certo, a vida é minha, quero viver assim, pronto. Ninguém dê palpite na minha vida. É um insensato. Mas o que dá ouvidos, ou o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Aquele que ouve conselhos, não faça isso, faça diferente, mude de vida. Esse é sábio. Até o tolo, a Bíblia fala, que quando se cala, ele se parece com um sábio. Então, ouça. Às vezes as pessoas falam tanto, que não ouvem ninguém. Feche e ouça. Eu sempre digo assim, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então, o que significa isso? Falar menos e ouvir mais. Então, nunca queira ser o dono da verdade. Nunca queira ser aquela pessoa que diga assim, não preciso de conselho porque eu sei tudo na vida. Tem gente assim. Não seja assim. Senão você vai ouvir a palavra coitado um dia na tua vida, ou no final da tua vida. Mas seja um sábio que ouve os conselhos, ouve mais do que fala e coloca em prática na vida. Então, isso são conselhos para termos uma vida de cristãos verdadeiros. Verdadeiramente cristão. O mesmo Provérbios, Cauã, só 16:25. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Que caminho é esse? Aquele que não ouve conselhos. Então, aquele que não ouve conselhos,
Acha que o caminho dele está direito, está certo, eu sei da minha vida, ninguém tem que se meter? Está ali. O fim vai ser a morte. Então aprenda a ouvir conselhos. Aprenda a ouvir conselhos. Provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim é o doce conselho do homem para o seu amigo. Veja só, o óleo e o perfume alegram o coração. O que significa isso? Bênção, óleo na Bíblia, né? Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo. Mas aqui está falando o óleo e o perfume alegram o coração, significa também que essa pessoa tem bênçãos de prosperidade na vida. Então o coração está alegre, mas não tem tanto valor quanto um doce conselho. Assim é o doce conselho do amigo, do homem para o seu amigo. Conselho sempre. Baseado na palavra, é claro, né, irmãos? Tem gente que às vezes quer te dar um conselho, mas não tem uma vida diante do Senhor. Daí é lógico que vai ser um conselho errado. Daí você não tem o dever de ouvir esse conselho. Mas os conselhos baseados na palavra do Senhor, não recuse. Ouça o conselho. Ali quando diz, assim é o doce conselho do homem para o seu amigo, nós podemos entender assim, amigo. Em primeiro lugar, amigo verdadeiro, só Jesus. Mas nós temos amigos, né? Pessoas que nos querem bem, pessoas que querem ver a gente bem na vida, são amigos, são pessoas mais chegadas. Amém, esses vão nos dar bons conselhos. E quem são esses? São aqueles que te chamam num particular e te corrigem. Aquele que só te adula, que só passa a mão na tua cabeça, não é teu amigo. Aquele que chama você e diz, vamos pensar melhor? Vamos fazer diferente? Que tal você fazer assim? A Bíblia diz isso. Vamos obedecer a Bíblia? Então esse é um doce conselho, porque vai tirar a pessoa da morte para a vida. Amém? Entendido isso? Ouça conselhos. Tá? Outra coisa. Outro conselho. Para você ter uma vida de cristão verdadeiro, evite a arrogância. O que é uma pessoa arrogante? É aquela que olha os outros assim, narizinho empinado, sou melhor que todo mundo, não preciso de ninguém. Esse é uma pessoa arrogante. E esses não agradam a Deus. Então evite a arrogância, é o conselho que a Bíblia nos dá. Não seja arrogante, não seja soberbo, não seja orgulhoso. O pecado do orgulho foi o primeiro pecado que aconteceu. Não o pecado de Adão. O pecado de Adão foi o pecado da desobediência. O pecado de Satanás foi o pecado do orgulho. Porque ele se achou melhor, ele foi arrogante, ele foi soberbo, ele achou que ele podia se comparar a Deus. Então ele olhou os outros anjos assim, com o narizinho empinado, vocês todos são menos, eu estou aqui, sou mais perto de Deus. Então ele foi soberbo. E o que é que aconteceu com ele? Caiu. E está condenado. Né? Então a Bíblia diz, evite a arrogância. Não seja uma pessoa orgulhosa, irmãos. Não seja uma pessoa soberba. Provérbios 11, 2. A superioridade, irmãos, ela nos torna estúpidos. Aquela pessoa que acha que é superior a todo mundo é um estúpido. É um próximo. Coitado. Vai ouvir o coitado. 11, 2. Quando vem a soberba, então vem a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A soberba só conduz a um lugar, a desonra. E tem outro versículo, tem vários, né? Mas tem um que diz assim, que Deus vai colocar os soberbos no pó, porque Deus odeia a soberba.
Então eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu. Todos nós somos iguais. Amém? Como eu também gosto de usar o exemplo, né? Nós fomos feitos do mesmo barro. Ninguém foi feito de ouro, ninguém foi feito de prata, nem de pedras preciosas. Nós fomos feitos de pó, que o Senhor pegou, transformou ali naquele barro, naquele bonequinho, e depois, quando soprou no nariz, virou Adão, né? O Adão surgiu daquele bonequinho de barro. Então, se alguém se achar superior, essa pessoa tem que provar que ele foi feito de ouro, porque todos nós fomos feitos de barro. Não é verdade? Então, seja uma pessoa humilde. E ser humilde não é você andar assim, ai, coitadinho de mim, sou mirde, né? Que nem daí tem uns que dizem para ele, sou mirde. Não é mirde coisa nenhuma. Seja humilde no teu modo de ser. Você pode andar coberto de joia preciosa se você tiver. Deus te deu, use. Mas não deixe a soberba entrar no teu coração. Seja mesmo coberto de ouro, humilde. E tem gente que não tem, às vezes, nem o que calçar, mas é soberbo. Então a soberba, a arrogância não depende das posses, não depende do financeiro, é o coração. Então não sejamos arrogantes, não sejamos estúpidos, né? Porque o que se acha superior, ele é uma pessoa estúpida. Outra coisa, não despreze o ensino. Não despreze o ensino. O que é isso? Não despreze a oportunidade de aprender. Nós sabemos que hoje tem muita coisa na internet que as pessoas às vezes assistindo na internet, e eu também assisto pregações, mas nada pode substituir a leitura desse livro aqui. O ensino tem que partir daqui. Então, quando Deus diz, né, não despreze a oportunidade de aprender, principalmente a Bíblia, comece pela Bíblia. Pastora, eu não posso ler outro livro? Claro que pode, eu leio vários. Mas, principalmente a Bíblia. Então, não despreze o ensino. Mais um conselho. Se você despreza o ensino, você está perdendo a oportunidade de aprender, conhecer melhor o Deus que você serve e vai acabar perdendo bênçãos. Provérbios 13:13. Estão vendo como a maior parte dos versículos é Provérbios? Provérbios é o livro considerado livro de conselhos, né, de sabedoria. O que despreza a palavra traz sobre si a destruição, mas o que teme o mandamento será galardoado. O que é isso? O que despreza o ensinamento da Bíblia será destruído. Mas o que teme o mandamento, ou seja, teme a palavra de Deus, será galardoado. O que é isso? Premiado. É premiado porque vai ficar mais, vai adquirir mais conhecimento e vai ser premiado também na eternidade. Amém? Então não despreze a oportunidade de ler a Bíblia. Quer ler um bom livro que fale sobre a Bíblia? Claro, leia. E é lógico que eu sei aqui que não é só livro que fala a respeito de Bíblia que a gente tem que ler. Quem estuda tem que ler outros livros, né? A gente precisa ler outros livros para estar a par das coisas que acontecem no mundo. Mas a base tem que ser a Bíblia. O que você lê em outros livros, compare com o que a Bíblia fala. Sempre, sempre. Tinha os bereanos, né, que, veja só, o apóstolo Paulo, que era, né, depois de Jesus, o maior personagem do Novo Testamento, ele pregando, os bereanos iam verificar se estava na palavra. Quem eram esses bereanos? Eram o povo lá que aprendeu como é que eu vou dizer, conferir tudo. Está na Bíblia o que essa pessoa está falando?
Se tá, eu vou ouvir e obedecer. Se não tá, eu não quero para mim. Então nós temos que fazer isso. Qualquer livro, qualquer conhecimento que você adquira, compare com o que está aqui. Nunca acredite, eu estou aqui te falando, estou mostrando os versículos, mas não acredite só por acreditar. Vá ler, vá procurar, vá pesquisar se eu te falei a verdade. Porque eu nunca vou querer enganar vocês, mas tem muita gente no mundo que prega uma coisa só para afagar o ego das pessoas. Então vá conferir. Está ouvindo um pastor na internet? Não, pera lá, vou ver se isso... Eu faço isso. Quando eu escuto alguma coisa, eu digo, não, mas deixa eu conferir. Vá conferir. Não acredite em qualquer coisa. Leia. Se está na palavra, eu posso aceitar para mim. Se não está, eu não quero. Então não despreze o ensino. Ensino do quê? Da palavra. Amém? Confira tudo. Confira. Eu tenho mania de ler até bula de remédio, irmãos. Então eu leio muito. Mas leia. Leia. Aprenda a tomar o gosto pela leitura. E você vai ver como você abre a tua mente, né? Outra coisa. Evite agir sem pensar. Já vou terminar. Evite agir sem pensar. Provérbios 14:15. Por quê? Porque muitas pessoas caem em armadilhas porque não pensam, agem no impulso. Então age assim, no instinto, no impulso, rapidamente, e com isso traz muitos problemas para si mesmo, traz preocupações que não precisariam estar sentindo. Porque falaram coisas sem pensar, porque fizeram coisas sem pensar. Então, evite agir sem pensar. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. O que é isso? Não vou fazer nada sem antes parar para pensar se é correto ou não. O simples quer dizer, aquela pessoa que não tem muito conhecimento sobre o assunto que está sendo colocado na frente dele e toma um impulso já de dar a resposta, está errando. Pode ser muito inteligente para outras coisas, pode ter a parede cheia de diploma de faculdade. Mas pode ser simples numa situação que às vezes não conhece, não está entendendo o que é, e dá uma resposta, se compromete, sem necessidade. Então agiu sem pensar. Ficou entendido isso? Então sempre pense. Pense bem antes de fazer ou de falar qualquer coisa, para depois você não se arrepender. Rapidamente, evite explodir. Provérbios 16:32. O que é isso? Aquela pessoa que às vezes explode tão facilmente e depois se arrepende também. Evite explodir. Eu sempre digo para vocês, tem gente que a gente não pode encostar o dedinho assim. Ai, explodiu uma bomba nuclear. Explodiu a Terceira Guerra Mundial. Né? Mas a Bíblia está dizendo, não seja assim. Então não sejamos assim. 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então pode ser forte para dominar uma cidade, mas se não domina o seu próprio espírito, se não domina os seus próprios sentimentos, as suas próprias palavras, o seu próprio agir, é mais fraco do que aquele que não pode nem lutar numa guerra. Olha só, melhor é o longânimo do que o valente. Então aquele que se acha muito valente, não me toque, eu decido, eu faço, eu posso, eu mato, eu como, eu frito. Explodiu? Olha o que a Bíblia diz. É melhor ser longânimo. O que é? Ser calmo. Calma. Calma, tenha calma. Não exploda. Por quê?
Porque o longânimo é melhor do que o valente. Então não importa se você é valente para resolver uma situação, mas se não domina a si mesmo, não é valente coisa nenhuma. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Domine o teu espírito. O que é isso? Domine as tuas palavras. Tenha controle. Peça para o Espírito Santo te dar domínio próprio, para você não explodir. Você pode às vezes até ficar assim, que vontade de falar alguma coisa. Mas engula. Não tem um ditadinho, uma piadinha por aí que diz engole sapo? Engula em sapinho, mas deixe nas mãos de Deus. É melhor ser longânimo do que um valente que não se domina. Entendido isso, irmãos? Amém. E o último dos conselhos de hoje, então, terminamos essa pregação. O melhor de todos, confie em Deus. Amém? Confie em Deus. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Provérbios 3, 5 e 6, para nós encerrarmos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor, entrega tudo para o Senhor. Pastora, estão me acusando de fazer algumas coisas que eu nunca fiz. Já fizeram isso para mim também. Confia no Senhor, entrega nas mãos dEle. Ele sabe o que faz, a hora que faz e como faz. Amém? Então, confie no Senhor, sempre. E Ele endireitará as tuas veredas. O que é isso? Ele vai endireitar aquilo que está errado na tua vida. Ele vai consertar aquilo que você precisa mudar. Mas só se você permitir. Ele não é mal educado. Ele não força ninguém. Então, se você permitir, Ele vai fazer. Amém?